Vou tentar fazer um vlog hoje. Eu queria falar, brisar algumas coisas que nem eu fiz algumas passadas, então eu vou fazer um vlog hoje para intercalar de um vídeo com outro, porque o que saiu agora no domingo, eu já tenho uma outra parte em relação ao mesmo conteúdo, basicamente, e ele tá para processo de eu terminar ele. Mas antes de colocar ele, eu pensei em fazer um vlog porque eu queria dar uma descontraída. E, bem, eu tava pensando em... Aqui é a sala de casa. Dá uma olhada, vamos ver. Não tem muita coisa, enfim. Mas aqui é a sala de casa. E eu queria usar mais esse espaço para poder gravar. Mas tá um caos aqui da eco, não tem um lugar ainda que eu acho que eu olho aqui e falo assim, não, é bom. Aqui sim é um ambiente eu consigo acertar um background e vai ser que eu vou filmar. Que nem, tipo, no meu quarto eu tenho essa vantagem de lá tá as coisinhas organizadas, porque é meu quarto, né? Eu quero passar, tipo, ficar tranquilo e acomodado lá. Mas bem confortável. Mas aqui eu não quero ficar sempre que eu for gravar alguma coisa, eu pegar e subir todas as parafernalhas, todos os meus equipamentos para poder fazer a gravação. Não, isso, além de me incomodar, me faz perder tempo e eu acabo suando aqui, é muito quente, aí eu odeio ficar suando, e aí eu tenho que ficar suando no vídeo, aí eu não posso ligar o meu ventilador, que nem tá o ventilador ligado aqui eu não tô me importando porque tá calor. Eu tô bebendo uma cerveja gelada numa segunda-feira. Enfim, eu tô aqui porque eu tenho que arrumar esse cabo também. Eu quebrei ele na última gravação porque a tomada da luz ficou travada nele. E aí aconteceu. Eu tô abrindo a parte errada. Enfim, vou dar uma acelerada aqui só pra depois a gente voltar com o assunto, porque eu quero falar um pouco sobre essa mudança que eu tô tentando fazer mais vídeos e tal, poder me focar em outras coisas, mas também em situações que estão me favorecendo para que eu socorra. Então vai ser legal comentar, vai ser até um exercício para mim pensar sobre, porque aqui, como eu já falei, né, é um experimento para mim de como se eu... basicamente o jeito que a minha vida realmente é. Eu não tenho com quem conversar certos assuntos, e eu fico aqui no isolamento, tentando, sei lá, conversar alguma coisa que eu queira falar. Então, é um bate-papo com vocês, é uma brisa enquanto eu falo pra câmera, é uma reflexão pra mim mesmo. Então, é isso aí. Eu vou acelerar porque tá quase pronto isso aqui. Eu preciso jogar isso fora. Bem, vou tentar agora arrumar alguma coisa aqui pra gente poder fazer essa gravação com o intuito que eu tava querendo falar. Bem, depois de um tempo eu vou ter que gravar. Eu meio que arrumei um jeito de ficar aqui. Não tá bom ainda, dá pra melhorar, mas por hora é melhor do que eu ficar indo pro meu quarto. Então vai assim mesmo. Eu também demorei pra voltar porque eu tava conversando com o Guizão aqui que mora em casa. E aí nem lembro direito o que eu falei aqui. Enfim, eu sei que de algumas partes. Eu percebi que nesse tempo que eu coloquei lá no Instagram, que eu vou parar um tempo de ficar usando ele, porque eu preciso lidar melhor com essa situação de mídias sociais. E, consequentemente, eu sobra mais tempo, de certa forma, para que eu uso menos para gastar em mídia social me distraindo, para passar mais tempo comigo mesmo, com a minha própria mente. Eu sentia um pouco de falta disso, mas eu já não conseguia lidar mais da mesma forma que eu lidava antigamente. Então, eu achei que eu precisava reverter essa situação, passar mais tempo com a minha mente, sentir mais à vontade comigo mesmo e dar menos atenção para o mundo externo. Parar de ficar querendo entender tudo que está acontecendo no mundo externo e esquecer de entender eu mesmo e de conseguir estar bem consigo e passar um tempo consigo. Enfim, aí eu tô tentando aproveitar através dessa forma, me forçando, colocando em situações de desconforto para poder aprender de fato com algo. Em vez de eu ficar só pensando assim, eu tenho problema com isso, isso me aconteceu de ruim, eu não quero repetir mais esse erro, ou esse acontecimento talvez não seja legal, eu tenho que tentar outro. Em vez de eu ficar pensando em fazer isso, pensando
e esperar essas possibilidades acontecerem, eu às vezes prefiro me colocar em umas situações de desconforto para que realmente me faça pôr ali em alguma ação. Nem sempre minha mente vai conseguir se adequar a entender e se perceber a ponto de ir lá e executar um processo de tentativa de mudança. Às vezes eu preciso de alguma coisa que me force, eu preciso de alguma coisa que me ponha não numa cobrança que vai me fazer mal, mas que nem eu falei em um outro vlog, de ficar atrelando outras situações. Então é basicamente nisso que eu tô tentando fazer, até porque eu sei que é um bom necessário para mim, porque eu passava muito tempo me distraindo e colhendo muita informação do mundo exterior. Então, tô fazendo isso, tem sido interessante até então. Hoje é basicamente o meu segundo dia que eu não tô usando, já percebo algumas diferenças, eu tô usando bem menos o celular. Eu já tô tentando não me manter muito em contato com os outros, embora não seja uma coisa muito viável. Eu tava dando muito mais atenção pros outros do que pra mim mesmo e forçando algumas situações. Mas isso fica para um outro vídeo que eu posso estar falando um pouco melhor sobre esse processo de como as relações humanas têm funcionado hoje em dia, porque eu tava pensando nisso no ônibus. Eu tava voltando e me perguntando como o estado de aprender a se relacionar e criar laços e contatos era, sei lá, 20, 30 anos atrás, e como que é hoje, e como aqueles padrões já não funcionam e já são obsoletos em relação à realidade de hoje em dia, porque eles não se aplicam mais. E isso me fez pensar e tem me ajudado a compreender algumas coisas. Outra coisa que eu queria comentar aqui também é essa minha decisão de parar. Não é necessariamente só meio que se desintoxicar de informação e de ficar preso no se distrair a todo momento quando não sabe o que fazer, mas também é criar motivação para poder procurar fazer mais as minhas coisas, como eu comentei, mas também para poder lidar com algumas particularidades, por exemplo, de toxicidade. Eu me via numa questão de ansiedade, nervosismo, de querer mais informações dos outros, e eu precisava lidar com isso. Recai de novo no pensamento de colocar numa situação de desconforto, mas também gera um outro pensamento que essa situação vai trazer. Eu estava com medo de me sentir solitário. Eu estava com medo de me sentir numa posição de fragilidade comigo mesmo, de eu me perceber no mundo e ver que, tipo, e aí não tenho com ninguém para falar, não tenho ninguém para conversar sobre o que eu tô querendo conversar. Eu não tenho mais aonde expor meus pensamentos, que eu gostaria de expor momentaneamente, que eu estava acostumado, porque eu tinha criado essa realidade. Eu tinha me viciado, de certa forma, a ter isso na minha vida. Porque eu era uma pessoa muito pouco comunicativa e muito pouco presencial. Mas conforme eu fui aprendendo a me comunicar, fui aprendendo a me relacionar, eu fui mudando isso. Não quer dizer que eu me aperfeiçoei e me adaptei totalmente. E aí que onde vai entrando e eu fui vivendo esses estados e agora eu consigo perceber melhor de uma forma mais madura. E eu cheguei à conclusão que eu preciso aprender a me adequar também a me relacionar. Porque esse medo intrínseco de perder as coisas que se conseguiu construir depois de passar algum processo, sei lá, de depressão e de solidão, eu não quero, obviamente sentir a intensidade do que eu senti no passado, quando eu entendi que eu senti aquilo. Eu também não quero, depois que eu experienciei uma outra realidade, sentir o quão bom é poder viver e também quais são as outras complicações do outro viver, eu optei já para saber o que é bom e não é mais bom para mim, e em certo ponto no qual eu estou vivendo. Então, eu só não quero revivenciar essa solidão. Eu tenho muito medo de recair nela novamente. Mas eu também sei que em alguns momentos, quando eu estava nesses estados, foi a melhor oportunidade para eu poder aproveitar a minha própria mente e criar as coisas que me faziam sentir bem. E é para isso que eu estou me colocando também no momento. Colocar esse ponto de desafio e saber se esse medo vai me atrapalhar ou eu vou conseguir lidar com ele e poder começar a construir uma melhor relação comigo mesmo de novo. Então, esse vlog ficou meio estranho porque eu pulei pedaços e eu acabei saindo da situação e esqueci de voltar para ela. Mas a ideia é que construir um ambientezinho e falei um pouco dessa perspectiva que ela me incomodou.
Então, eu dei um tempo nas mídias sociais, percebi que eu preciso me perceber melhor no ambiente em relação a como eu abstraio a informação e como eu lido com ela para mim mesmo em relação para o meu pessoal e para com o externo a mim, e também o como eu vou reagir diante disso, se isso vai me prejudicar de uma forma de eu me sentir solitário novamente ou eu vou conseguir tratar como uma solitude, que é um aproveitar o estado de estar com si. Eu já vivenciei os dois lados, eu sei quais são as situações. Mas aí, como novamente tudo na vida, a gente não consegue prever se isso vai acontecer do jeito que eu quero ou não. A gente precisa passar pela vivência. E é isso, já ficou longo já de novo. Num vídeo chato, onde eu tô parado. Eu nem fiz coisa, mas eu tava falando com o Guizão, eu vou tentar fazer mais coisa, tentar me motivar pra fazer mais coisas, tentar ajudar ele a se motivar também pra fazer as coisas que ele quer fazer, não só as minhas, porque eu também tenho interesse no que os outros fazem, eu também tenho interesse no que eles podem produzir, porque tudo que é novidade do outro, e tudo que é de esperança, vontade real do outro, que ele quer executar, quer tentar fazer, pode ser interessante pra mim também. É um aprendizado que eu posso ter, é uma vivência que eu posso estar presenciando e estar no processo ali também. E isso, nem sempre tudo tá dentro do meu mundo, dentro do meu controle. Então, como eu sei que eu tenho amigos, eu sei como que eu posso estar com eles, conversar, eu também posso fazer coisa com eles. Eu não preciso ficar dependendo. Eu tirei uma aranha que tava subindo as coisas. Eu posso construir essas relações e também esses pensares e tal, porque eu já construo normalmente. Às vezes eu acho até interessante o que eles me ensinaram, as perspectivas que eles têm, a realidade diferente do que eles têm também é interessante para os outros. E é também interessante eu passar uma perspectiva de como eu enxergo isso tudo, porque são visões diferentes, lidando com visões diferentes, e elas tentando se comunicar, tentar construir algo construtivo. E isso também é bem interessante. Bem, acho que já tá longo demais, eu vou tentar picotar o máximo pra esse vídeo não ficar longo, porque é só um vlog parado eu falando, mas... São pensamentos, eu tô bebendo, eu tô relaxando na segunda-feira, mas... É isso. Acho que aqui é bem melhor, vamos testar, vamos ver. Eu sei que ainda precisa melhorar, não tá tão legal, eu preciso aprender mais essa questão de direção artística, mas vai ser bom. Também direção de fotografia, porque... o posicionamento da luz, a luz constrói muita coisa e transforma toda a sensação em realidade. Então, mais uma tentativa aí. Vai ser interessante, eu vou tentar fazer isso aos poucos, eu vou tentar ver como que vai melhorando, como vai transformando o ambiente, e provavelmente eu vou aprendendo assim. E vai ser interessante, pelo menos é uma coisa pra fazer. Fora que também fazer as coisas aqui na sala tem sido bem mais fácil, eu só preciso desligar essa luz, aquela luz e tirar o tripé daqui e o microfone. Então, tripé, microfone. Então, é muito mais fácil do que eu subir todas as coisas do meu quarto, depois pegar, montar tudo lá, ficar suando, depois descer, ter que arrumar tudo aqui. Aqui é muito mais fácil de eu poder criar e de eu executar as coisas. Então, eu percebi também que ficou um vlog muito chato, foi mal. Eu só fiquei falando, parado pra câmera. E me incomodou. E eu vou tentar agora para os próximos fazer mais cenas, pensar um pouquinho mais, assim, nem que seja momentâneo, pra não ficar gravando só uma coisa parada. Então, tava editando, tava procurando música agora e, tipo, não tem nem graça editar, ficou muito chato. Até pra editar tava chato, então... Para os próximos, quando eu for fazer um vlog, eu vou tentar pensar uma coisa um pouco mais elaborada, pelo menos ter mais movimento de câmera, ou não movimento, porque eu só tô gravando sozinho, né? Foda. Mas ter mais opções de ângulos, porque aí sim, tipo, não fica algo tão chato. Moto. Enfim, é isso.